Olá pessoal, tudo bem? Professor Éder que vos fala. Hoje eu venho falar sobre taxa de variação. Taxa de variação média ou somente taxa de variação, e a gente vai analisar um pouco o que quer dizer isso. Peguei aqui um exercício da FUVEST que apresenta uma função, uma f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, e se A e B são tais que f de A é igual a 4 vezes f de B, pode-se afirmar que. Muito bem. Eu não vou resolver esse exercício, eu quero falar sobre taxa de variação. Eu posso depois voltar no final e resolver ele. Então, eu tenho uma função f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1, onde o expoente é uma expressão de grau 1. Né? Muito bem. O que é taxa de variação? Primeiro vamos pensar taxa de variação média. Taxa de variação média. A taxa de variação média, ela é dada por uma razão. Né? Então eu tenho uma função, tenho uma função aqui, eu vou marcar um x1 no eixo x. Esse x1, esta função f, é elevado na altura f de x1. Vou marcar um x2. Esse x2 é elevado à altura f de x2. O que é taxa de variação média? Taxa de variação média é a razão dessa variação por essa. Como é que eu calculo essa variação no eixo y? F de x2 menos f de x1. Aqui no eixo x, x2 menos x1. Então a razão entre essas duas variações, tanto no eixo x quanto no eixo y, me dá a taxa de variação média. Então f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Eu poderia ter definido ou escrito essa taxa de variação média de uma forma um pouquinho diferente, fazendo o seguinte. Pensa assim, eu tenho aí um eixo x, um eixo y, tem uma função. Aí eu defino um x, esse x, essa função f, é elevado na altura f de x. Eu dou um acréscimo a esse x, dou um acréscimo h a ele. Eu vou aí num ponto x em x mais h. Eu estou dando um acréscimo no sentido positivo, não precisa ser obrigatoriamente assim. Ele vai ser elevado pela função na altura f de x mais h. Essa razão é f de x mais h menos f de x, que eu quero dizer, sobre h. Esta razão, né, eu tenho aí a taxa de variação média. Da mesma forma que foi feito lá, então a taxa de variação média seria dada por f de x mais h menos f de x dividido por h. Esta razão é equivalente a essa. Só muda o jeito que eu estou chamando as letras. Vou usar o exercício que eu dei como exemplo para calcular a taxa de variação média. Eu quero a taxa de variação entre o ponto x1 igual a 1 e entre o ponto x2 igual a 3. Então, quando x1 é igual a 1, o f de x1, que é f de 1, é igual a 2 vezes 1 mais 1. Isso é 2 ao cubo. 2 ao cubo igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2. Quando x2 é igual a 3, então eu vou calcular o f de 3. f de 3 vai ser 2
2, né, elevado a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, 128. Né? Esse cara aqui, ele é o f de x1. E esse cara aqui é o f de x2. Então, a taxa de variação média será igual. Eu vou usar essa notação aqui, x2, f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. A taxa de variação média vai ser f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Em outras palavras, 120 dividido por 2, 60. Ou seja, ao aumentar 2 unidades aqui, em média, para cada unidade, a função variou 60 unidades na altura. Né? 60 unidades na altura. Graficamente, o gráfico... Pensar algum... Eu tenho 2 pontos do gráfico aí, né? Quando x é 1, a altura é 8. Então, quando x é 1, o f de x é 8. Já quando x é 3, aí, bem fora de escala aqui, vou colocar lá em cima, 128. Então você tem um ponto aqui, o outro ponto bem lá no alto, está bem fora de escala. Né? Quando x, para essa função aqui, quando x é 0, né, só para a gente ter ideia do desenho, quando x é 0, isso aqui fica 2 vezes 2 é 0 mais 1. Isso é 2, que é 2 elevado a 1. Quando x é 0, isso dá 2. Então, quando x é 0, a altura aqui, vou pensar que o 2 está aqui. Então, ela tem um comportamento assim, né? Por experiência, a gente sabe que ela tem um comportamento assim. Repara que ela variou 120 unidades quando eu variei 2 unidades aqui. Significa que ela variou 60 em cada uma delas? Não. É uma taxa de variação média. Uma taxa de variação média de 1 a 3, subiu 120 unidades. Né? Ou seja, quando você varia 2 unidades no x, sobe 120 unidades no y. É isso que eu estou falando. Taxa de variação média. Mas essa expressão que está em cima no expoente é uma expressão de grau 1. Se isso a gente pensar como uma função f de x igual a 2x mais 1. Vamos pensar como uma função, só o expoente dessa expressão. Eu quero calcular a taxa de variação média. x1 é igual. Notem que eu disse aqui que não significa que a cada unidade que eu salto, né, subiu 60 unidades aqui. Né, porque quando eu dei salto de 2 unidades no eixo x, subiu 120, a taxa de variação média é 60. Só que é uma taxa de variação média. Ok? Então, se você quiser mostrar que não é verdade, é só você calcular f de 2. F de 2 dá 2 à quinta, né? Que é 2 vezes 2 mais 1, 2 à quinta. E 2 à quinta é 32. Se 2 à quinta é 32, repara que esse intervalo é bem menor que esse. Ok? A variação é diferente por unidade. Agora vamos na questão de interesse. A questão de interesse minha é essa, taxa de variação desta expressão, que é uma função afim. Uma função afim. Se o x for 1, x for igual a 1, então f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o x for 2,
Se o x2 for 3, vamos por 3, for 3, então você tem aí f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. 6, 7. Então, a taxa de variação média, que nesse caso eu só vou escrever taxa de variação, a taxa de variação, ela é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Certo? Essa é a taxa de variação média. É a razão desses caras. F de x2 é esse aqui. F de x1 é esse aqui. Então você tem aí 7 menos 3 dividido por 3 menos 1. 7 menos 3, 4 sobre 2, C2. Essa foi a taxa de variação, né, média. A taxa de variação média foi 2. Aí que é a questão. Aqui eu disse que, por exemplo, eu mostrei para vocês que se o x for 2, ele é elevado na altura 32, né? Quando o x é 2, e lembrando, essa função aqui que eu estou trabalhando é uma função 2x mais 1, 2 elevado a 2x mais 1. Então, a taxa de variação por unidade foi diferente. A questão aqui é um pouco mais interessante. O que eu fiz do x, vamos desenhar um gráfico da função. Como é uma função afim, nós sabemos que isso se trata de uma reta, né? Então eu tenho aí 2 pontos, eu defino toda a reta. Quais pontos eu tenho? Primeiro esse aqui. O 1 se liga, vai na altura 3. E no caso o 3 na altura 7. Então 1 na altura 3, quando x é 1, o f de x é 3. Eixo x, eixo y. Quando x é 3, f de x é 7. Então você tem aí um ponto aqui, e um ponto aqui. Muito bem. Você consegue passar uma reta que passa por esses dois pontos. Não ficou muito bom, mas eu ajusto meu ponto aqui um pouquinho, fica razoável. Então essa reta é a função f de x igual a 2x mais 1. Qual que é o curioso aqui? Se eu calcular o 2, por exemplo, o 2 está exatamente entre 1 e 3, é o ponto médio entre 2 e 3. A altura do 2, ela vai ser exatamente o ponto médio aqui, né? Então, ou seja, quanto que é f de 2? F de 2 é 2 vezes 2 mais 1, isso dá 5. Repara que 5 é o ponto médio entre esses dois caras, né? Entre o 7 e o 3. Né? 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Esse cara é o ponto médio entre os dois. Isso significa que a variação por unidade foi a mesma. Então, a cada unidade que eu vario no eixo x, há uma variação de 2 unidades no eixo y. Tá? Isso é uma característica da função afim. Ela tem variação constante, por isso que a gente chama só de taxa de variação, no caso da função afim. Apenas uma taxa de variação. Preciso calcular tudo isso para saber a taxa de variação da função afim? Na verdade, não. Por que não? Note o seguinte, eu vou construir outra função afim aqui, essa igual a 3x mais 1. Ok? O que eu vou fazer? Eu quero que você note o seguinte. Se eu dar um acréscimo de uma unidade, calcular esta conta aqui, f de x mais 1, f de x mais 1 é acrescentar uma unidade no tamanho do x.
Você vai ficar x mais 1, 3 vezes x mais 1, mais 1. Ok? O que acontece aqui? Ó? Eu faço a distributiva, f de x mais 1 é igual a 3x mais 3 mais 1. Né? Só vou dar um ajustinho aqui. Só vou fazer isso. Trocar a ordem, só para analisar o que eu quero. Esse cara aqui é o f de x. Tá vendo? Ou seja, acrescentar uma unidade aqui gerou um acréscimo de 3 unidades na f. A cada unidade que eu acrescento dentro no eixo x, eu tenho um acréscimo de 3 unidades no eixo y. Né? De modo geral, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que a taxa de variação, considerando uma função afim, ax mais b, a taxa de variação de uma função afim, que fique claro isso, a taxa de variação é o próprio a. É o coeficiente de x. Né? Coeficiente de x, coeficiente angular, a taxa de variação, ele tem vários nomes aí. É o valor que acompanha x. Muito bem. Aqui acaba a taxa de variação, que eu queria dizer. Quem quiser ficar por aí, deixa eu só cumprir uma promessa de resolver a questão da FUVEST aqui, exponencial, não faz parte da ideia do vídeo, mas vamos lá. Primeiro vamos pensar o que é f de a. F de a é 2 vezes a mais 1, 2 elevado a 2 vezes a mais 1. O que é f de b? F de b é 2 elevado a 2 vezes b mais 1. Né? Agora, o que é 4 vezes f de b? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso é 2 ao quadrado vezes 2b mais 1. Produto de potência de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Então, 4 vezes f de b é igual, mantém a base e somos expoentes. Mantendo a base, quando eu somar os expoentes aqui, o 2 se soma a 1. Então, eu vou ter 2b mais 3. Esse cara é igual a esse. Se esses caras são iguais, isso implica que 2 elevado a 2a mais 1 é igual a 2 elevado a 2b mais 3. Duas potências iguais, cujas bases são iguais, os expoentes são iguais. Né? Potências iguais, cujas bases são iguais, os expoentes são iguais. Isso significa que 2a mais 1 tem que ser igual a 2b mais 3. Aí o problema pedia uma expressão com a menos b, a mais b, essas eram alternativas. Isso aqui fica mais ou menos assim. Tirando 2b, subtraindo 2b dos dois lados, então eu vou ficar subtraindo 2b dos dois lados, subtraindo 1 dos dois lados, vai ficar assim, ó, 2a menos 2b igual a 3 menos 1. Então, 2a menos 2b é igual a 2. Dividindo tudo isso por 2, dividindo tudo isso aqui por 2, eu chego em a menos b igual a 1. A menos b igual a 1. Forte abraço, até a próxima. Tchau.